Nesse momento, o senhor acha que relatar o voto ou votar ali tinha essa noção do que era relevante? Vocês conseguiam perceber a importância daquele Ah, momento? conseguia sim. E, Como? e ficava uma indagação, né? Aham. É, que você teria que responder para você mesmo, né? Esta é a melhor decisão política para o Brasil, para a nação. Uhum. No que toca a. Bom, eu sempre achei que o Estado é mau administrador. Geralmente, por exemplo, os bancos estaduais, todos quebraram. Por quê? Eles serviam para cobrir os déficits do Estado, aquilo que o governador, novo governador, o governador de plantão queria fazer, para agradar a aldeia, a população de tal região, os chefes políticos de outras. Então, eu me lembro dos bancos mineiros, né? Grandes bancos estatais, né? Crédito Real, Mineiro da Produção. Uhum. Você chegava na agência, você tinha onde precisava de 4, tinha 15 funcionários ali, à toa, né? Então, com um pouquinho de percepção, você sentia que estava mal administrado, né? Estava entregue às baratas, né? Quer dizer, aos políticos de plantão que indicavam, né? Uma questão da dinâmica. Como foram muitas liminares, também era sorteio? Não, porque quem suspende as liminares pela lei é o presidente do Supremo, é o presidente do STJ, é o presidente do TRF, Sim. é o presidente do tribunal, Tá. dependendo se a competência Uhum. vai para o Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça. É o presidente. Uhum. E é uma decisão que eu sempre dizia, com base em argumentos, em fundamentos não jurídicos, fundamentos políticos. Quando eu falo fundamentos políticos, quer dizer político no sentido grego da palavra, né? Isso, entendi. Então, se atenta contra a ordem pública. O que é atentar contra a ordem pública? Não é? É um raciocínio político, não é jurídico. Sim. Contra a economia. É um raciocínio político. Então, até construímos, né? Demos extensão a esse fundamento, ordem pública. Ordem pública compreende ordem administrativa. A liminar vinha embaraçar uma obra. Pô, Belo Monte. Não está aqui, essa luta vai e vem, o juiz concede, o presidente do tribunal. Acabou o Supremo Tribunal que liberou, né? Acabou no Supremo. E como é que o senhor fazia quando o senhor era presidente? Qual era a sua postura com relação? Como é que o senhor fazia para definir a ordem pública num caso desse? Tinha que meditar, né? Tinha que ter momentos de reflexão, né? E esses momentos de reflexão você só poderia ter no seu escritório privado em casa. Você não receberia ninguém, né? O telefone toca, a cozinheira atende e fala, não, ele não está não, ele já saiu. Mas o senhor lembra de algum caso que foi difícil de decidir? Olha, o caso que mais me deu trabalho foi a privatização do Banespa. Esse deu. Porque era uma verdadeira guerrilha, né? De liminares. E aquela marca ideológica, né? De partido político, de esquerda. Então, aquilo dava trabalho. Deu trabalho.
E as primeiras, então, né, que você tinha que encarar com... Depois que você via que aquilo ali era mera guerrilha, né, repetindo os mesmos fundamentos, aí dava antipatia, né? Como é que um juiz pode se prestar a isso, né? Mas geralmente eles não sabiam. Me lembro até que uma grande juíza eu tive que conceder a suspensão e a imprensa caiu em cima dela, que ela era uma grande juíza. Eu fui para a imprensa, né, para dizer que não, que ela era uma grande juíza. No caso do Cacciola, né? Uhum. Uma liminar que foi concedida por um colega que eu suspendi. Uhum. E que a imprensa começou a explorar, eu também fui eu. Não, a divergência, né, entre juízes é altamente salutar. Que deu a liminar e ele deu no pé, né? Uhum. Mas um entendimento, né? E eu tive um entendimento contrário, né? Provocado pelo Ministério Público, num devido processo legal, né? Você não vai... indefiro a suspensão da liminar. Pela minha cabeça. Corporativismo, né? Para ficar do lado do colega. Não, isso não existe. O juiz tem que decidir sempre de acordo com a sua ciência, né? O que ele leu ali, apreendeu, e a sua consciência. E o conflito entre poderes? O senhor estava na presidência do Supremo quando teve início a CPI do Judiciário. Aí foi uma briga. E aí como é que foi? Foi um momento de muito atrito entre o Legislativo, né, na figura do Antônio Carlos Magalhães, o então senador Antônio Carlos Magalhães, e o Supremo. E o senhor, foi. Como é que Mas foi? Mas antes eu queria até, em termos de conflito, presidência do Fernando Henrique, o governador de seu estado, era o Ovidio, como é que é? Olívio Dutra. Olívio Dutra. Ele requereu ao presidente do Supremo uma liminar. Um problema O certo é que eu deferi. Deferi e era realmente um caso palpitante. Não sei se está aí, vocês chegaram. Chegamos. É? No caso do Olívio Dutra. Estou procurando, mas eu me lembro de estar aqui. Sabe que o Fernando Henrique me telefonou ameaçando renunciar? Sério? Eu acho que não tenho mais condições de ficar. Eu fiquei, estava tenso. Eu falei, presidente, o senhor é um homem preparadíssimo. É uma desculpa, ministro, movida pelo PDT e PT contra a privatização da telefonia móvel celular, chamando Banda B. Foi esse o caso. E aí o senhor estava numa ligação com o ministro, com o presidente Fernando Henrique. Não foi esse caso, não foi outro. Foi um problema de equacionamento da dívida. Da dívida dos estados, no momento de renegociação isso aí teve também, viu? Estados. Mas o Fernando Henrique estava realmente... Alguns estados estavam em gravíssima situação financeira. Né? E também a economia brasileira estava naquela fase de turbulência. Né? Até porque havia os juros lá em cima, né? E crises internacionais acontecendo. Né? Eu compreendi a situação do Fernando Henrique. Quase que ele conta isso no livro dele. Ele não conta com esse detalhe. Entendi. Sabe? Ele conta, inclusive, respeitando a minha decisão. Eu disse a ele, que é isso, presidente? O
senhor supera tudo isso, o senhor é um homem, é um presidente, e eu tinha votado nele, né? Eu gostava e gosto dele até hoje. Eu tenho amizade por ele, tenho admiração por ele. Mas teve isso. E eu falei, isso vai passar, presidente. Nós estamos num Estado de Direito. O senhor lutou para ter, e é o preço. O senhor, nesse momento, era vice-presidente Não, do Supremo? era o presidente. Já era presidente. Então já foi pós-99, né? Isso deve ter sido o ano 2000. Eu acho que é isso mesmo. É por conta dessa negociação que pouco depois virá a Isso. aprovação da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Outro tema, porque ela foi muito atacada no Supremo, pelo PT. Também E pelos governadores. Pelos governadores, por associação até de magistrados. Ah, é? Porque certamente o governador disse agora vai perder as verbas, né, do tribunal. Então, eles ficaram agitados. Foram momentos de muita turbulência, viu, neste país. O Fernando Henrique foi de uma firmeza extraordinária. E ele chegou a ficar, viu, realmente abalado. Eu me lembro quando o senhor concedeu a liminar? Eu não sei como fazer. Eu falei, presidente, nós estamos no Estado de Direito, o senhor não é preparado, lutou por isso. Terminamos a conversa bem. Depois ele me convidou, almoçamos juntos, Dona Ruth também, só nós três. Entendi. Foi uma época de turbulência. Bom, aí chego no Antônio Carlos Magalhães. Tivemos discussões ásperas pelos jornais, né, pela imprensa. Pessoalmente, vocês se conheciam? Não assim, bem não, sabe? Desde o TFR, ele costumava ir em solenidade lá, né? Ele era prefeito de Salvador, era governador da Bahia. Tive um encontro com ele na casa do Jobim. O Jobim fez um jantar que eles conversamos. Bom, e nesse dia até eu fiz um apelo a ele. Olha, presidente, o judiciário vive muito da credibilidade. Eu temia o que está ocorrendo, de certa forma, hoje. Juízes intimidados. Eu usava até falava isso. O dia que o juiz tiver medo, o cidadão corre perigo. Esse jantar já foi por conta da CPI do Judiciário? Não, foi muito antes. Coisa antes, Sim. Coisa antes. O Jobim fazia muitas vezes um jantar, amigos, né? E ele sempre, claro, ele é originário da classe política, tinha que ter amigos nessa área. Claro. E conhecia até muitos ali, através dele, né? E, bom, então, ele era um jeito destemido, né? O Antônio Carlos Magalhães e de arrobo, né? Eu me lembro que eu estava num encontro em Belo Horizonte de presidentes de tribunais. E ele deu uma entrevista arrasadora. Juízes corruptos e tal. Aquilo qualquer coisa que falasse do judiciário, eu respondia. Hoje tem coisas aí que acontecem, ninguém fala nada. Eu acho isso um erro. Quem cala consente. Então me lembro que dei uma nota, fui para a máquina, né? Fiz uma nota, assinei, entreguei para a imprensa. Outro dia os jornais saíram, né? Ele veio, né? Eu respondi de novo e foi uma briga.
Teve um momento que ele se excedeu, eu falei, interessa-me o julgamento dos homens de bem. Ele ficou uma fera. Desafio. Bom, a coisa foi assim, crescendo. Afinal de contas, instalaram a CPI. E o que apuraram? Praticamente um juiz do Amazonas que tinha feito uns malfeitos lá, né? O Nicolau, aquele já estava sendo apurado e não era da magistratura, ele estava num cargo administrativo, né? Construindo prédio, já tinha até, parece que se aposentado. Quer dizer, não precisava de tanto escândalo para apurar tão pouco, né? O que eu dizia. E não encerrou. E a relação entre as duas instituições, os dois poderes, como ficou? Não, com o legislativo a coisa ficou brava, né? Não houve nenhum canal ou canais o próprio Fernando Henrique entrou. de tentar Fernando Henrique entrou. amenizar a O situação? Fernando Henrique entrou. Então tivemos até um encontro no Palácio Alvorada. Estava o Fernando Henrique, o Marco Maciel, de quem eu sou amigo, o presidente da Câmara, que estava também em choque com o CM, que era o Michel Temer. Isso. Estava em choque também, estava em briga. E eu. Quase que a coisa pega fogo lá. Por Sabe? quê? Que ele virou para mim, o senhor foi político? Eu falei, não. Aí o Marco Maciel entrou em cena. Né? Porque ele ia fazer qualquer coisa desairosa, né? A mim ele ia ter resposta lá, ali na bucha, né? O Marco Maciel entrou, políticos, Minas, todo mineiro gosta realmente de discutir política. Conversou assim, né? É um homem interessante, o Marco Maciel. Aí ele também, o Fernando Henrique e tal, e a coisa no tom amenizou. Mas sem a presença do Antônio Carlos. Não, ele ali. Ele que fez a provocação. Então, uma tentativa de vocês conversarem. Exatamente. As coisas estão ali e tal. Depois daquilo, nunca mais. O certo é que ele se transformou num grande amigo meu. Veja como são as coisas. Ele foi ao Supremo Tribunal Federal falar comigo e dizer que queria me dar a medalha do Congresso. E realmente conversou com o Michel Temer e se encarregou de fazer no Supremo a festa. O cerimonial do Senado foi lá, arrumou tudo e me condecorou com a medalha do Congresso Nacional. E dentro do... Ele falou comigo, o senhor estava defendendo as prerrogativas do Judiciário e eu as prerrogativas do Congresso Nacional. E eu compreendi. Se tornou meu amigo. A CPI do Judiciário, desculpe, como é que ela foi recebida no Supremo, entre os seus pares? Assim, com essa realmente achando que não era caso, né, de uma CPI judiciária. Porque foi quando que se começou a falar em corrupção de juiz, né? Mas não se indicava também. Agora, o grande, vamos dizer assim, quem fez mais mal ao judiciário foi o Nicolau. Porque aquilo é que os jornais começaram a noticiar, o Magalhães, o ACM então foi a São Paulo, tirou fotografia lá do prédio, né? Indicando assim a corrupção e tal,
o judiciário. Ele foi realmente, o ato dele foi altamente prejudicial ao Poder Judiciário brasileiro. E, e a CPI, afinal, apontou realmente ele, estava sendo processado, né? Ele foi condenado pela justiça, sem nenhuma interferência de CPI. Ele foi condenado, está condenado, né? E um juiz do Amazonas, que teria feito coisas mal feitas lá também, nessa área. Então, precisava de CPI, fazer aquele escândalo, né? Aí começou o judiciário a cair, de certa forma, a perder credibilidade. Você abre o jornal, as cartas, né, o juiz ganha muito, não faz nada, não sei o quê. Né? E isso intimida os juízes. Entendo. Aquilo que eu dizia, o dia que o juiz tiver medo, o cidadão corre perigo. E está correndo, sim. Vocês se lembram daquelas prisões que ocorriam aí de advogados, algemavam pessoas pacíficas, né? A imprensa era convocada de antemão. Isso, de certa forma, passou, né? Acabou. Mas fica... Quanto tempo vai levar para o judiciário alcançar aquela credibilidade que tinha quando eu entrei para a magistratura? O Supremo agora está prestando um grande serviço, viu? Esse julgamento aí. Está prestando um grande serviço. Porque a sociedade brasileira, ela tem fome de honestidade, de ética, tem fome. Quando eu entrei para a magistratura, eu já dizia isso. Quando você te pede, me indica um advogado e tal, você, fulano é muito bom. Você pergunta se é homem honesto, né? Quer saber se ele é honesto. Você indica um médico, ele é sério, né? É um homem sério, né? Quer dizer, a sociedade tem fome, tem sede de honestidade, de ética. E passou-se a imagem de que o judiciário, juízes, tem muito juiz corrupto. Tem sim juiz corrupto, porque os juízes, eu dizia isso quando era presidente do Supremo, os juízes não são anjos, os juízes são homens. Então você tem, sim, juiz desonesto, como você tem médico desonesto, comerciante desonesto, advogado desonesto, enfim, você dá o caráter, né, do sujeito. Além dessa sua luta política importante em defesa do judiciário, que outras medidas o senhor destacaria desse período que o senhor foi presidente do Supremo? Bom, eu tinha tido a experiência da urna eletrônica no TSE. Então eu imaginei formatizar toda a justiça brasileira. Sério? É. E cheguei a conseguir até verba para isso. Não para toda, mas pelo menos para 2/3. Mas não tive tempo. E essa ideia não vingou? Não vingou, não. Mas acabou vingando, cada um fazendo, né? Mas o que eu queria era fazer um sistema único. Porque você tem, São Paulo, aliás, tem queixado muito, né? Lá. O programa não... É incompatível. É diferente. O Conselho tem tentado fazer isso. Fazer um programa... Os tribunais se entenderem, né? Meu plano era... O processo tem um número só. Ele nascia com um número. Toda a justiça. Toda a justiça subia. Ele ia apenas acrescentando dígitos. Que o centro da informática me dizia que era a identificação, né?
E ele tem até hoje, né? 10, 20 pontos, não sei o que tal, depois termina num dígito tal. Então, esse era o meu plano. Era um plano realmente difícil de ser alcançado no prazo de 2 anos. Né? E depois você não faz os 2 anos, primeiro você está imaginando tal, fazer o plano, demora quase 1 ano, depois tem 1 ano para efetivar, não dá tempo. E foi o que aconteceu. Mas eu tinha esse plano de informatizar, porque tinha dado certo a urna eletrônica do TSE. Tinha dado certo o cadastro que foi feito na presidência do Nery da Silveira, eu era o corregedor. Quer dizer, valeria a pena tentar, né? Pessoas tinham pessimistas, isso não vai acontecer. E depois o seguinte, sabe? Quando eu assumi a presidência, tinha inúmeros juizados que não tinham máquina de escrever. Então, e eu sempre dizia, e computador não é máquina de luxo, de escrever de luxo. O computador tem vários recursos. Então, tem que mandar o computador, mas antes instruir, quer dizer, montar, não escolas permanentes, né, mas levar, por exemplo, pensava, o Camarão, você vai levar, o Camarão foi o homem que capitaneou, sob o ponto de vista técnico, a criação, a instituição da urna eletrônica na Justiça Eleitoral. Então, eu sempre dizia, olha, você vai cuidar disso no Brasil. Ele topava, não, você chega lá, monta 3, 4 bons técnicos e o Tribunal de Justiça começa a promover com os juízes, escrivães, né, funcionários. Como é que mexe com o computador? Só escrever? Não. Isso é uma máquina de escrever. Resolveria. E interligar, né, as comarcas com o tribunal com STJ, STJ, Supremo, enfim. Fazer um sistema único. Eu não tive tempo para fazer isso, não. E ele conseguia até a verba com o Fernando Henrique. Viu? Conseguiu. Aliás, devo dizer que o Fernando Henrique foi um grande, inclusive com o Jobim, né, que era ministro da Justiça, um grande parceiro de ideias. A urna eletrônica. Ele deu apoio firme. Ele acreditou quando ninguém acreditava. Outro que acreditou foi o seu ministro do Planejamento, José Serra. Eu sempre gosto de dizer isso no sentido de que não esqueci a grande ajuda que deram. Inclusive, eu fui para Washington levar o projeto para o BID, né? Tá sabendo disso aí? Então. E o Fernando Henrique dizia, o aval de um banco desses é muito importante para a credibilidade da ideia. Você tinha encontros regulares com o presidente Fernando Mais Henrique? telefone. Eu dizia, o senhor tem muito serviço, eu tenho também, então vamos resolver aqui pelo telefone. E de vez em quando a gente almoçava. Mas tem uma simplicidade. Ele convidava. Ele convidava. Então, tinha aliás uma chefe lá de cuisine. Sim, é verdade. Muito boas, né? Mas eram umas comidas simples, mas muito gostosas, né? Valia a pena. O senhor sai da presidência e continua no Supremo, né? Ainda durante alguns anos. E pega um momento de uma mudança muito grande no Supremo, né? Ali 2003, né? Onde você tem vários ministros que se aposentam, né? E novos ministros que ingressam no tribunal.
Como foi a recepção aos novos? Sim. Mas tem um fato interessante aí, antes. É que ele me convidou para ser ministro da Justiça. A gente tem isso daqui. Tem? É verdade. Em 2002, Folha, a Folha publicou. A Folha noticiou que o É. senhor chegou. 2 de abril. Mas aí fala como um suposto convite. Como Não, teve. Teve sim, só foi. Acontece o seguinte, eu estava na praia e recebi um telefonema do Pimenta da Veiga, que era o ministro da Comunicações. Né? Das comunicações. É. Isso aí. Ele precisava falar comigo. Eu estava na praia de Guarapari. E ele estava lá também, mas na aldeia da praia. Sim. Eu falei, olha, Pimenta, eu estou indo para a Praia da Costa e vou passar então na sua casa que estava no caminho. Precisava falar com você com muita urgência. Eu fiquei sem saber, né? Falei, será que é algum problema no Supremo, né? Sei lá, deixa eu ver logo o que é isso. Aí ele formulou o convite para o nome do presidente e tal, que ele quer te convidar e tal. Eu falei, olha, o Pimenta, não sei se posso aceitar, não. Eu vou pensar. Eu acho que não poderei. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o TSE ainda. Eu estou entrando novamente para o TSE. Sim. E eu vou entrar e vou presidir novamente o TSE. Isso. Então, eu não sei se posso e tal. Mas amanhã então nos encontramos lá no Palácio. Eu vim embora. Amanhã não, segunda-feira, isso era um sábado. No domingo eu vim embora. E amanhã nos encontramos. Fui ao Palácio. E o presidente me fez o convite. Falei, presidente, muito honrado com esse convite. Vou colocar no meu currículo. Mas eu tenho um compromisso ainda com a magistratura. E ele dizia para mim, o senhor já fez tudo que devia. Põe agora. E ele sabia, eu tinha trocado ideias com ele, o que eu queria fazer, o que deveria ser feito no Ministério da Justiça em termos de segurança. O Ministério da Justiça do Fernando Henrique foi bastante complicado, porque foi uma mudança ministerial atrás da outra, Foi, né? Muitos ministros durante pouco tempo. A descontinuidade administrativa foi bastante, Exatamente. Bastante intensa. E eu falei com ele, presidente, se fosse o primeiro ano do seu mandato, eu aceitaria. Estava nos estertores do governo. Porque eu tenho um plano, mas há tempo ainda de fazer. Eu tinha um plano, que eu acho que a questão da segurança é muito importante. Então, o que eu ia fazer? Eu ia fazer em Brasília simpósios com os melhores entendidos, os melhores especialistas nessa matéria. E iríamos tirar uma conclusão. O que precisa ser feito em termos de segurança neste país? Para dar segurança ao cidadão. Porque temos aí, vocês não saem à noite no Rio de Janeiro ali para andar. E esse momento é um momento de muita insegurança. Né? Naquele um sentimento muito forte de insegurança. E os sequestros se sucediam. Eu tinha conversado com ele algumas vezes a esse respeito, sabe? Então ele falava comigo, o senhor vai fazer isso, dá tempo. Eu dizia, não dá não, presidente. Somos amigos, vamos continuar amigos, mas eu tenho um compromisso com o judiciário. E então, até o jornal explorou, né, que de certa forma, criticando o Pimenta, né, podia ter, o presidente não podia ter uma recusa. Por que não pode ter? Nós estamos numa república, o presidente não é o imperador, não é? República. Agora, eu disse para ele isso também.
E eu me sinto muito à vontade porque nós estamos numa república. Então, o senhor me convida, eu tenho a obrigação de acolher o convite, né? Uhum. Isso me honra sobremaneira e realmente me honra, tanto fiz questão de contar, né? Você estava até passando. Me honra muito, mas eu tinha compromisso, né, ainda com o judiciário, que acabei cumprindo, né? Presidi pela última vez, né, o TSE em 2005. E presidiu também o referendo das armas, que foi é uma questão importante. Em 2005, né? Em meia hora tínhamos o resultado do país inteiro. Uhum. E que não foi, apesar dos dois lados estarem bastante conflitados, a favor e contra, não chegou a ter nenhum grande problema, não? A urna eletrônica, né, ela é realmente fantástica, porque ela afasta a mão humana da apuração. Não há impugnação. Uhum. Não existe recurso. E as mudanças no Supremo? Sim, não foram muito bem recebidos, como não poderia deixar de ser, né? Sim, claro. Eu tinha já um conhecimento, amizade com Peluso, foi dos primeiros, né? Uhum. Peluso eu conheci como desembargador de São Paulo e tinha admiração por ele, uma nomeação acertadíssima. O Aires também é um amigo já nós éramos amigos do professor Geraldo Ataliba, e ele fez o doutoramento dele lá na PUC, justamente na época em que o Ataliba era o reitor da PUC, e então fui apresentado a ele pelo Ataliba naquela época, tem muita amizade. Joaquim, eu tinha examinado o Joaquim, eu examinei um concurso para procurador da República. Aliás, Gilmar também, né? Mesmo concurso de procurador da República. Tive o prazer de encaminhar o projeto dele de mestrado na França, de doutorado na França, né? Ao CNPq. Ele foi como bolsista, né? O Pertence era o Procurador-Geral da República, deferiu a estada dele com vencimentos na França, né? Poder subsistir. Eu me lembro que eu disse, eu tive que renunciar porque eu não tinha como sobreviver lá sem o salário. Então, ele talvez tenha sido o primeiro. Mas assim, em termos de continuidade administrativa, porque eles ainda não sabem como funciona, né, o tribunal. Nesse sentido, assim, da dinâmica dos julgamentos, do aprendizado que eles tiveram que passar. Foi rápido. Foi rápido? Muito nenhuma grande... Não. A gente nota-se que o novato, quando chega no Supremo, né, ele fica, de certa forma, intimidado. E o Zé Guilherme brincava, o advogado Zé Guilherme Vilela foi assassinado, né? Que, na minha opinião, é o maior especialista em Supremo Tribunal. Era ele e o Pertence. Eles vieram muito novos para cá, né? No início de Brasília. E tinham fascinação pelo Supremo. Assistiam sessões todo dia, participavam. Ambos foram secretários jurídicos lá. Então, o Zé Guilherme dizia o seguinte, isso aqui, ele brincava assim, o novato entra e isso aqui é igual uma rinha de galo, ele começa a ser bicado. Eu acho que isso não ocorria, não. Ele dizia, não,
o mais antigo começa a provocar para ver como é que o sujeito reage, né? Se o sujeito conhece mesmo o tema, né? Uhum. Escuta, mas Vossa Excelência, você me pediu prestar esclarecimento e tal. Se o sujeito não estiver muito seguro. E isso acontece mesmo nas sessões. Se não tiver, como se diz lá em Minas, se não estiver muito seguro nos arreios, cai do cavalo. Então, os primeiros meses, né, é de muita atenção de quem entra. Uhum. Principalmente se não foi juiz, né? Não é o caso do Peluso, Sim. que já veio do tribunal, do Eros Grau, que é professor, né? Uhum. Acostumado, portanto, ao debate. Mas O debate acontece, então. acontece. Ou seja, essa ideia de que não, eu tenho a minha convicção e, na verdade, pouco importa Não, isso o não que existe. o par me fala, não existe. Não existe. Uhum. Não, exatamente isso. Uhum. Eu preciso te ouvir para formar a minha convicção, é isso? Não. Não? O sujeito chega ali com a sua convicção, a menos que tenha ocorrido um pedido de conselho, né? Tá. Que não ocorre em todos os casos, né? Realmente naquilo que o sujeito entende que é relevante, que ele está em dúvida, né? O que um ministro do Supremo, como é que ele consegue definir o que é relevante? Você vê logo, né? Mas assim, explica eu sou completamente leiga. Por exemplo, Explica um pouco. Privatização das telecomunicações, privatização da Uzi Minas, privatização da Vale. Isso é de alta relevância. Porque você questiona a decisão política. Você questiona a decisão política. Essa foi a melhor decisão para a nação, para o Brasil? E é nesse sentido que o Supremo é um tribunal político. Sim. É nesse sentido. Que ele não pode, por exemplo, homologar algo que flagrantemente contrário aos interesses nacionais, aos interesses coletivos, né? Ele percebe isso, o ministro Supremo, ele chega lá, ele viveu muitos anos, né? Na carreira, na magistratura, na advocacia, na política, foi parlamentar, foi ministro de Estado. Então, é nesse sentido que ele é um tribunal político. Mas a relevância, então, é uma sensibilidade? Seria isso? Sim, uma sensibilidade para sentir a sociedade. Ele acompanhou, por exemplo, nos jornais a tramitação, né? O protesto daqui, dali, o aplausos, enfim. Ele tem que viver a Constituição viva, né? Tá. Tem que conhecer a Constituição viva. Daí a importância da escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu disse, há de ser um homem de ideias progressistas? Sim. Porém, que saiba conciliar o novo com o tradicional. Aproveitando nisso que o senhor está falando, ministro, da escolha, né, como é que foi a sua experiência de sabatina? Porque tem a sabatina, como é que foi a sua? O senhor falou essa questão do conhecimento jurídico, político, enfim, como que foi a sua experiência de sabatina? E assim, essa questão da avaliação, da escolha? Olha, a minha sabatina foi das primeiras, depois da Constituição de 88, né? Que estabeleceu a sabatina. E eu achei que foi agradável. Eles quiseram saber posições minhas, não é? Com relação ao judiciário. Então eu me lembro que isso foi publicado. O Geraldo Atalib era um homem de uma
ele era o editor da revista de Direito Público. Então ele instituiu o plano de publicar as sabatinas. E a minha foi publicada na revista. As notas taquigráficas, na É. íntegra. Na íntegra. Ele obteve aquilo lá e publicou. A do Pertence, também ele publicou. A minha. Achei que foi muito agradável, os homens muito educados, né, os senadores. Eu me lembro que o Maurício Correia, que era um velho amigo, estava lá como senador, então ele perguntava o que eu achava da advocacia e tal, e ele até teve uma expressão que eu achei muito interessante, do advogado pasteiro. O que é o advogado pasteiro? É aquele advogado do dia a dia, que vai no fórum, tal, vai no gabinete do juiz, vai no cartório. É um advogado que sobrevive, né? E que é, no fundo, o verdadeiro advogado. Ministro, A gente é chamado na delegacia porque o cara foi preso, está lá, vai lá. Sofre até um desrespeito, às vezes, do policial. Eu falei, eu conheço muito, Maurício, o advogado pasteiro. Eu não sei se foi advogado pasteiro não, mas eu fui escrevente. Então conheci todo tipo de advogado, até o ilustre advogado, daquele que estava ali gemendo, né? Para sobreviver, para ganhar um dinheirinho para sustentar a família. Mas então na minha sabatina teve disso. Mas foi muito agradável. Foi agradável. Eu falei então do Poder Judiciário, da Constituição, que, olha, não tem Constituição que tenha dado ao Poder Judiciário tanto valor quanto a Constituição de 88. Para finalizar, ministro, em 2006 o senhor se aposenta como ministro do Supremo, né? E aí o que o senhor tem feito pós a aposentadoria? Eu me aposentei no dia 19 de janeiro. No dia 20 eu estava sentado ali, naquela cabeceira ali, começando a trabalhar como advogado. E o senhor está feliz como advogado? Quando eu saí, viu, eu achei que estava sendo degolado. Achei que ia ter muito pouco tempo de vida. Achei que ia ficar aquilo ali, porque foram 40 anos, né? Tem-se um vazio. Mas eu tive o apoio do meu filho também, né? No dia 20 tinha advogados aqui querendo falar comigo. Seu filho também é advogado? Advogado, é. Então, seus filhos todos fizeram todos. Direito, né? Todos. Sua esposa? Também. Também? Minha mulher é professora de História. Mas nunca deixou de ser. Ela foi estudar Direito, minha mulher, só para se aposentar. Porque ela falava que o professor ganha mesmo pouco, né? Então, fez o curso de Direito, depois dos filhos criados, meteu um concurso, passou e assumiu, trabalhou um pouco e se aposentou. Nós ainda temos um minutinho, o senhor quer deixar alguma mensagem? Assim. Olha, é uma mensagem de fé do Poder Judiciário brasileiro. Nós temos cerca de 15 mil juízes de primeira instância. Era do meu tempo, hoje deve ter mais. Você não tenha dúvida de que a imensa maioria, a maioria mesmo, é de gente correta. Quem entrou para a magistratura mediante concurso público, concursos rigorosos, eu sei porque eu fiz 2 deles. Então, gente que está aí labutando, correto, com correção. Então, eu quero manifestar a minha fé nesses juízes, no Poder Judiciário do Brasil, que tem por base gente da melhor qualidade. Tem também uma meia dúzia aí que não presta, que não honra a toga, mas essa meia dúzia não pode deslustrar o trabalho que a grande maioria, mas quando eu falo grande maioria mesmo, eu estou pensando em 15 mil juízes de primeiro grau, mais uns
2.000 de segundo grau, mais tribunais superiores, um total talvez uns 17 mil hoje, deve ter mais. E você conta, talvez nos dedos de duas mãos, aqueles que se fazem mal feitos, agem, que não honra a toga. Então eu acho que esse poder judiciário merece ser acreditado pela sociedade brasileira e temos que apoiar essa imensa maioria de gente honesta para que eles não sejam juízes, na real extensão do termo, e não alguém que está procurando um emprego, sejam realmente juízes e não tenham medo, porque o dia que o juiz tiver medo, o cidadão vai pagar o preço. Muito obrigada.